Eleições, política. Durante muito tempo o brasileiro se esquivou de discutir esses temas. Só que hoje política já é um dos temas preferidos pelas pessoas quando a gente fala em discussões familiares, rodas de amigo e até mesmo discussões na internet, né? O brasileiro ele pegou tanto gosto por discutir política que agora nesse momento que a gente está vivendo, né, de finalização desse processo eleitoral americano, a gente percebe aí grandes analistas políticos brasileiros falando muito sobre quem está certo, quem está errado, o Trump tem que pedir mesmo recontagem dos votos, ou o Biden realmente foi o melhor, enfim. A grande realidade é que a gente gosta de discutir política e nós aprendemos a discutir política, e isso é muito positivo e é muito saudável. Agora, tem um tipo de eleição que realmente importa para o mercado imobiliário e é o grande motivo de eu estar gravando esse vídeo. Acompanha comigo porque eu tenho uma reflexão importantíssima para você assistir antes desse final de semana. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo aqui para o canal do Portal VGV, conversando um pouquinho sobre o setor imobiliário, e conforme a gente começou na introdução desse vídeo, o assunto hoje é política. Estamos aí na finalização desse processo eleitoral norte-americano, muita gente comentando sobre Donald Trump, Joe Biden, quem está certo, quem está errado, a eleição foi fraudada, não foi fraudada, enfim. Nós gostamos tanto de política que já começamos inclusive a discutir política e processo eleitoral de outros países. Agora, eu estou gravando esse vídeo não é para falar de Trump, não é para poder falar de Biden. Eu estou gravando esse vídeo porque estamos às vésperas de uma eleição importantíssima para o Brasil, que são as eleições para prefeito e vereadores. Pessoal, essas eleições elas são especialmente importantes para todo mundo aí que tem algum tipo de atuação com o setor imobiliário. E por que essas eleições elas são tão importantes? Uso e ocupação do solo no Brasil é uma prerrogativa dos municípios e nem sempre as pessoas se atentam a esse detalhe. Muitas vezes as pessoas discutem muito condições de aquisição, discutem muito financiamentos imobiliários, discutem programas habitacionais, mas elas esquecem que quem realmente tem o poder de determinar como a cidade vai funcionar, essa pessoa realmente são os vereadores e são os prefeitos. É através das leis que são feitas nas câmaras de vereadores, é através dos projetos que são propostos pelo executivo municipal que as nossas cidades realmente elas podem se transformar para melhor ou para pior. Eu vou dar um exemplo para você. Plano diretor. A grande maioria das cidades brasileiras que a gente acompanha, que a gente tem estudos sobre o mercado imobiliário, a gente percebe que são cidades que estão completamente atrasadas com relação ao seu plano diretor. Plano diretor, para quem não sabe, é todo um conjunto de normas, de condutas, de regras para quem quer construir, para quem quer criar estabelecimentos, criar empreendimentos dentro da sua cidade. Então é através do plano diretor que pode ser definido, por exemplo, se um prédio pode ter tantos andares naquela região, se aquela região pode receber uma indústria ou não pode receber uma indústria, se aquela região pode ter um comércio ou não pode ter um comércio, e são essas coisas que impactam a nossa vida diretamente. Só que nem sempre a gente está muito ligado nisso, nem sempre a gente está muito atento nisso. Muita gente está discutindo a eleição americana e nem sabe quais são as propostas que os seus prefeitos e vereadores, os seus representantes têm quando a gente fala de setor imobiliário. Se a gente for pegar imóveis, habitação popular, habitação para as camadas mais vulneráveis, as pessoas que realmente precisam de habitação, que às vezes estão numa situação de vulnerabilidade, o chamado faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né, que é praticamente um sorteio que ocorre, é um valor simbólico que as famílias pagam para poder ter aquela casa, e é um terreno doado pela prefeitura e depois vai ser construído com recursos da União. Começa na prefeitura e muita gente não está atenta a esse tipo de situação. Então, se você vai votar nesse domingo e você atua no setor imobiliário, questione os seus candidatos. Quais são as propostas que o seu candidato tem para habitação? Quais são as propostas que o seu candidato tem para o setor imobiliário de uma forma geral? Quais são as propostas, qual que é a visão que os seus candidatos têm para poder fazer a cidade se transformar numa cidade melhor de convivência?
Muitas vezes a gente vê uma cidade cheia de trânsito e a gente não entende muito bem o porquê que aquela cidade tem tanto trânsito. E às vezes é até muito fácil culpar o setor imobiliário. Não, essa cidade tem muito trânsito porque construíram demais naquela região. Só que se você for ver a essência disso, você vai ver que muitas vezes isso é reflexo de um plano diretor muito mal estruturado, que não permite um adensamento correto das regiões ou que não permite um mix equilibrado de comércio, de serviços, de moradia e muitas vezes acaba dificultando a dinâmica social, a vida das cidades. Então, se tem um tipo de eleição que realmente importa para o mercado imobiliário, um tipo de eleição que realmente importa para quem está querendo ali ter o seu imóvel, para quem está querendo comprar o seu imóvel, para quem está precisando do seu imóvel, essa eleição é a eleição municipal que acontece nesse domingo agora, primeiro turno, dia 15 de novembro. Então, se você vai votar, vote com consciência, procure entender o que o seu candidato tem de proposta para a sua cidade, cobre ele uma vez que ele for eleito e mesmo que o seu candidato não seja eleito, cobre os outros candidatos que porventura vão ocupar esses postos de representantes públicos. Por quê? Porque a cidade depende disso e isso depende de você, depende da sua consciência e também da sua fiscalização. Beleza, pessoal? Nada contra a eleição americana, nada contra as pessoas que comentam o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas vamos olhar um pouquinho para o nosso quintal, porque é aqui que a gente vive e é aqui que vai fazer a diferença. Beleza? Escreve aqui no comentário a sua opinião, se você acha que isso também é importante, se você está animado para votar no domingo ou se você não está animado para poder votar no domingo, e vamos construir aí mais uma vez essa discussão. Um abraço!